Sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Amaguinho. E bem, hoje eu quero tratar um assunto com vocês que é diretamente relacionado ao Google Chrome, um navegador amado por muitos e também odiado por quase todos. Muita gente não gosta de utilizar o Google Chrome justamente pelo seu alto consumo de memória RAM e às vezes um pouco de falta de performance. Neste caso aqui, eu estarei tratando com vocês algumas questões relacionadas à própria performance do Google Chrome e não relacionado diretamente ao consumo de memória RAM do navegador, porque isso é algo específico dele, para suas próprias funcionalidades, para os seus próprios recursos presentes nele. Mas aqui em específico vou tratar sobre questões diretamente sobre performance, que possivelmente podem ser encontradas feitas também em outros navegadores como Brave, Vivaldi, Microsoft Edge, porque são navegadores baseados no Chromium. Então os passos a passos aqui que eu irei realizar com vocês aqui, essas etapas, possivelmente podem ser realizadas também em outros navegadores baseados em Chromium. Então sem mais enrolação, é o seguinte: recentemente houve uma atualização aqui no Google Chrome, como vocês estão vendo nessa página aqui, que eles adicionaram um recurso muito interessante que é diretamente relacionado ao próprio desempenho, questão de performance do navegador em geral. E mostra basicamente aqui, é o primeiro recurso que eles apresentam, então justamente eles mesmos sabem que isso é um recurso importante para o navegador, que é o seguinte: olha só como está o título. Aspas, o Chrome libera memória para uma navegação mais suave. E é o seguinte: o que tem de especial neste recurso? Que era uma coisa que estava faltando mesmo no navegador. Uma coisa que pode ajudar muito, sim, no consumo de memória, diminuir um pouco ela, mas na navegação em geral, no desempenho da navegação em geral. E para isso, para nós vermos essa ferramenta assim na prática, nós podemos fazer o seguinte: eu já deixei aberto aqui, mas vou fechar para nós fazermos o passo a passo aqui na prática. Podemos clicar nos três pontinhos aqui em cima, vir aqui em configurações do navegador, vamos esperar carregar a página de configurações e vamos encontrar aqui na barra lateral da página de configurações a guia aqui de desempenho. Vamos clicar em cima e vai ter aqui a nova ferramenta, o novo recurso implementado na última atualização do Google Chrome e basicamente em todos os navegadores baseados em Chrome. Essa ferramenta aqui, no caso este recurso, eu já encontrei no Brave e também no Microsoft Edge, que são navegadores que eu também tenho aqui instalado. E basicamente, como está descrito aqui em forma de descrição do recurso, ele vai pegar e fazer com que as guias inativas aqui do seu navegador, que você não esteja utilizando, elas meio que fiquem suspensas. O navegador ele vai automaticamente suspender guias que você não está acessando, fazendo com que o recurso que essas guias estão consumindo não fiquem mais consumindo. Basicamente isso, muito simples. Por exemplo, eu estava aqui nessa guia, utilizando ela, eu abri ela, estava navegando nela. A partir do momento que eu fui para outras guias, não entrei mais nela, automaticamente, ao ativar este recurso aqui, o Google vai suspender aquela guia, não vai fechar ela, vai simplesmente suspender a guia, fazendo com que ela pare de consumir recursos do navegador, fazendo com que libere mais memória, fazendo com que o desempenho, a responsividade, ou deixe com que o navegador fique mais responsivo, trazendo um pouco mais de performance ao mesmo, com que na sua navegação, quando você estiver navegando, você sinta um pouco mais de fluidez também. Então este recurso é muito interessante. Então, antes de mais nada, antes de vermos outros pontos aqui que eu quero abordar com vocês, eu recomendo que todo mundo ative isso aqui, porque não há prejuízo, não há questões que possam prejudicar os usuários. Todo mundo sai ganhando com este recurso, porque a partir do momento que uma guia fica suspensa, basta você clicar lá em cima que ela volta a ficar ativa novamente e volta a consumir recursos do seu computador novamente. E não se preocupe, se você estiver com o YouTube aberto, rodando um vídeo, alguma coisa que esteja em reprodução, um áudio, um Spotify da vida ou coisa do tipo, não vai ser suspenso, porque justamente tem uma coisa ativa naquela guia. São justamente guias inativas que entrarão neste quesito. Então podemos sem nenhum problema clicar aqui e ativar. E aí já estará ativo e todas as guias que você não estiver acessando ficarão suspensas. Com isso ativado,
Basicamente, vamos ter um ganho muito bom de performance, um recurso que estava faltando nos navegadores baseados em Chromium e que muitos usuários irão sair ganhando. Agora, partindo para um ponto um pouco mais avançado, vamos fazer o seguinte. Nessas questões aqui de configurações, não é do nosso interesse neste vídeo. Não tem muita coisa que se mexer aqui possa influenciar na questão de desempenho, na questão de performance do navegador. Então, para isso, vamos para um outro ponto aqui, uma outra guia, uma outra opção. Para isso, vamos procurar aqui a guia de sistema e clicar em cima da mesma. Aqui nós encontraremos essas duas opções. Podem estar marcadas como sim ou não, vai depender aí das configurações que você já teve ao utilizar o navegador, se você já viu algum outro vídeo, algum outro artigo falando sobre desativar ou ativar, mas é o seguinte, eu recomendo que você deixe esta primeira aqui opção desativada, que diz o seguinte: executar aplicativos em segundo plano quando o Google Chrome estiver fechado. E o que acontece? Caso isso aqui esteja ativo, quando você fechar, no caso minimizar, você deixar de utilizar o navegador, ele vai continuar executando recursos que fazem com que o Google Chrome funcione. E assim, quando você voltar a utilizar o navegador, ele vai funcionar de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais fluida. Só que utilizando recursos. Então, se você deixar isso daqui desativado e minimizar, deixar de utilizar o navegador, ele vai deixar de consumir recursos, só que quando você voltar a utilizar o navegador, ele vai voltar de maneira um pouco mais lenta, uma maneira de um pouco mais devagar, digamos assim. Que aí ele vai voltar a consumir recursos para aí sim voltar a funcionar. Eu recomendo que você deixe desativado, porque uma simples demora ao voltar a utilizar depois de não estar utilizando não prejudica ninguém. Mas explicado isso, se você quiser deixar ativado, vai do seu interesse, mas estará consumindo recursos quando você não estiver utilizando o seu navegador, com o intuito de deixar a navegação mais fluida quando você voltar a utilizar, no caso melhorando a sua experiência com o browser. E a outra opção é essa daqui: usar aceleração de hardware quando disponível. E aí há alguma divisão de usuários em relação a esta opção. E o que acontece? O que ela faz? Ela basicamente fará com que o navegador utilize da sua GPU, ou seja, da sua placa de vídeo, recursos da sua placa de vídeo, da sua GPU, para que faça com que processos, tarefas que normalmente o navegador faria utilizando a sua CPU, faça com que estes mesmos recursos e processos passem a ser utilizados pela sua GPU. Ou seja, quando você vai utilizar o YouTube, quando você vai acessar um site, imagens, os textos, vídeos, áudios que seriam carregados utilizando a sua CPU passariam a ser divididos e serem utilizados com a sua GPU, trazendo sim um benefício, só que aí tem um porém. Vai depender se você tem uma GPU muito fraquinha, mas o que acontece? Tendo uma GPU muito fraquinha ou não, ao ativar isso daqui, como explica bem aqui no finalzinho, quando disponível, ele vai utilizar, por exemplo, no YouTube. No YouTube, frequentemente você vai ver ele sendo utilizado. A sua GPU sendo utilizada para fazer ali o processamento de vídeos quando você estiver assistindo vídeos no YouTube. E quando você for acessar um site, assim, normalmente navegar por um site de notícias ou qualquer outro site, ele não vai estar utilizando, normalmente, só quando ele ver que seja necessário. Então, caso você mesmo que tenha uma GPU meio fraquinha, você pode sim estar ativando isso daqui sem nenhum problema. Porque com isso vai deixar de utilizar muitos recursos da sua CPU e vai passar a utilizar mais recursos da sua GPU, dividindo este consumo de recurso geral do seu computador em relação ao navegador. Então sim, eu recomendo que mesmo que você tenha uma GPU fraquinha, você acabe ativando, porque quando você for ver um vídeo do YouTube, vai estar utilizando a sua GPU e não a sua CPU, e não acabe deixando o seu navegador em geral muito lento. Aí se você tem uma GPU mediana, uma GPU superior, com certeza eu indico que você ative. Mas se você ainda está meio receoso tendo uma GPU fraquinha, ative, clica aqui em reiniciar e faça os seus testes. Vê se vai estar consumindo muito, seu navegador, seu computador ficou muito lento, você vem aqui e desativa. Mas tendo isso explicado, você tendo uma GPU fraquinha, você tendo aí uma GPU mediana, superior, ativou isso daqui, funcionou legal, beleza, deixa isso daqui ativo. Mesmo você não tendo uma GPU muito boa, ativou isso aqui, viu que ele está consumindo
nos sites corretos. O Google faz isso daqui de maneira automática, tá? Então ele vai utilizar somente quando disponível, como explicado aqui. Viu que está funcionando tudo correto? Teve um pouco de otimização do seu navegador utilizando a sua GPU com a CPU de maneira conjunta? Beleza, isso já é o suficiente. Não fique procurando milho, não fique procurando feijões aqui dentro da pasta de configurações do Google. Simplesmente de ativar isso daqui e desativar essa parte daqui de cima, você já vai ter um bom ganho de performance na sua navegação, no seu navegador em geral, que com processos que estarem utilizando a sua CPU vão estar sendo divididos e compartilhados, digamos assim, entre aspas, com a sua GPU. E ativando isso daqui, você simplesmente já está pronto, esses processos, essas etapas já estão basicamente feito. Não precisaria de mais nada. Faça os seus testes e veja por si mesmo. E com isso você poderia já basicamente fechar o vídeo, procurar outras coisas. No entanto, se você quiser ver um pouco mais dessas questões de complementos do Google Chrome, a gente pode fazer o seguinte. Eu havia deixado aqui aberto o Flags do Google, mas vamos fazer o passo a passo aqui no vídeo mesmo, na prática. E é o seguinte, vamos clicar aqui na barra de endereços e pesquisar por Chrome //flags. Justamente desta maneira. E aí vamos dar o Enter e iremos para a página de experimentos do Google Chrome. No caso, basicamente todo o navegador em Chrome tem essa mesma página, com algumas diferenças. E para isso, vamos começar pesquisando aqui na página de pesquisa de experimentos do Flags. Se você quiser ler isso aqui, pode ler. É basicamente o que eu vou conversar com vocês já. Vamos pesquisar aqui basicamente por GPU. E aí vamos procurar aqui por esta opção aqui, por este recurso de GPU Rasterization. É o seguinte, antes de dizer para vocês que a gente deve ativar ou não este recurso, é o seguinte, olha só o que ele diz aqui. Ele diz basicamente que ao ativar isso daqui, ele vai usar o GPU para rasterizar o conteúdo da web. E aí o que acontece? Eu comentei brevemente sobre essas questões de GPU mediana, GPU fraquinha e GPU superior. Eu não indico de forma alguma que caso você tenha uma GPU fraquinha, você ative isso daqui. De forma alguma. Eu só indico que você, usuário que tem uma GPU mediana acima, no caso uma GPU mediana superior, que busque realmente ativar isso daqui, caso você realmente sofra de muito consumo de CPU do Google Chrome. Então é o seguinte, você só busca ativar isso daqui em algumas situações. Se você notar que o Google Chrome está consumindo muita CPU do seu computador e, olha só, então são duas condições para você ativar isso daqui. Consumindo muita CPU do seu computador e que você tem uma GPU mediana para cima. Porque ao ativar isso daqui, fará com que basicamente todas as páginas, todas as visitas que você acessa, no caso tudo que você navegar no seu navegador, vai utilizar, vai consumir a sua GPU. Como no caso sem estar ativo isso daqui, o Google ele vai automaticamente ver quando deve ser ativado ou não a sua GPU, vai ser consumido a sua GPU. Mas ao ativar isso daqui, vai forçar com que o navegador utilize a GPU em basicamente todos os processos, em tudo que você acessar. Então o consumo de GPU vai ser muito grande ao ativar isso daqui. Claro, o consumo de CPU vai diminuir muito, mas o consumo de GPU vai aumentar bastante. E aí que entra o ponto, se você não tem uma GPU muito boa, não recomendo que ative isso daqui, senão você vai sofrer muito com o seu computador. Vai ficar lento e vai ser prejudicial. E a gente pode ver um exemplo muito bacana disso daí diretamente aqui no próprio navegador. Eu deixei aberta essa página aqui, que eu vou deixar o link aí para vocês, possivelmente no comentário fixado, que se trata sobre essas questões de GPU diretamente no Google Chrome. Aqui, como vocês podem ver, tem diversas opções que mostram que está somente no software. Está basicamente tudo desativado. Essas palavrinhas em amarelo, umas palavras em vermelho dizendo que está desativado e tal. Por que está assim? Porque eu ainda não reiniciei o navegador, no caso, ao ativar a aceleração de hardware. Então aqui ele está contando como se ainda estivesse desativado. Por isso que aqui está justamente as questões de GPU do navegador, tudo desativado. Mas agora vamos ver o seguinte, vamos reiniciar aqui o navegador depois de ativar a aceleração de hardware para ver o que vai acontecer.
Bom, navegador reiniciado, voltamos aqui para a página de configurações. Podem ver que o botãozinho de reiniciar sumiu. Vamos voltar para aquela outra guia lá de GPU e vamos ver agora a diferença. Olhem só, justamente o que eu disse para vocês. Agora que reiniciamos, deixando ativado a aceleração de hardware, o navegador está justamente mostrando que diversas opções que vai utilizar a GPU do nosso computador para a navegação está ativado. Então diversos recursos que antes estavam desativados agora estão ativados, como mostra aqui, principalmente na parte aqui de cima. Lá para baixo existem muito mais outros detalhes que vocês podem ver diretamente nos seus próprios navegadores. Mas o ponto é justamente este, mostrar que agora sim o consumo de GPU para automaticamente, sem ativar ainda aquela questão de flag lá do Chrome Flags, está funcionando perfeitamente. E agora eu quero chamar a atenção para vocês num ponto muito interessante. Esta opção aqui de Rasterization, justamente esta aqui que eu estou marcando no momento. Observem que está somente com Hardware Accelerated. Agora vamos voltar lá para aquela página de Chrome Flags, que eu estava conversando com vocês sobre a questão de GPU Rasterization. No caso aqui vou ter que pesquisar novamente porque o navegador reiniciou, então vamos pesquisar novamente por GPU, está aqui GPU Rasterization, e para fins de testes eu vou ativar para nós vermos o seguinte. Ativado, ele vai pedir para reiniciar, então vamos reiniciar. Navegador reiniciado, vocês podem ver que as flags ativadas elas vão estar aparecendo aqui bem no topo e é muito mais simples de encontrá-las. Agora, reiniciado, vamos voltar lá para a página de GPU do navegador e vamos ver o seguinte. Observem que o ponto lá, a questão de Rasterization, mudou. Antes de ativar aquela flag, estava somente Hardware Accelerated. Agora, ao ativar aquela flag, de pedir com que o consumo de GPU fique em todas as páginas, olha só o que muda. Aqui, antes, quando estava somente aquilo, agora diz que está em todas as páginas, justamente aqui nas palavras, on all pages. Então, é justamente este o ponto. Tome cuidado ao ativar isso aqui se você não tem uma GPU muito boa. Se você tem uma GPU muito fraquinha, passe longe disso. Mas se você tem uma GPU mediana, se você tem uma GPU muito boa e você está tendo um consumo de CPU muito alto no Google Chrome, ao ativar isso, o que vai acontecer? Justamente o que está explicando aqui. O consumo de GPU vai acontecer em todas as páginas. Então, você abrir um site de notícias, você fazer uma pesquisa, você abrir diversas guias do YouTube, vai estar consumindo a sua GPU. E aí, vai diminuir muito no caso, o seu consumo de CPU, trazendo sim performance, trazendo sim mais fluidez para sua navegação. Você vai conseguir navegar com muito mais facilidade, com muito mais praticidade. Você nem vai sentir muitas vezes lentidão, mas contando que você tenha uma GPU mediana superior e que você não estivesse já tendo um consumo de CPU muito alto. Então, tendo isso explicado, se você tem esses requisitos, você quer ativar, você simplesmente quer fazer os seus testes, você pode sim ativar. E aí, o próximo ponto, a próxima flag que iria ter que complementar essa questão de GPU é o seguinte. Vamos pesquisar aqui por over. Acho que já aparece aqui. Isso justamente já aparece aqui. Pesquisando só por over, já aparece aqui em primeiro. E aí o que acontece? Esta opção aqui de flag, ela basicamente vai fazer um complemento com a opção anterior que nós ativamos de acordo com aqueles requisitos. Que, como explicado aqui, ele vai fazer com que essas questões de GPU funcionem em configurações de sistemas que não são suportados. Porque o que acontece? Existem GPUs que podem não ser compatíveis com o Google, que podem ser não compatíveis com alguns sistemas, algumas tecnologias. E ao ativar isso daqui, vai fazer com que isso funcione mesmo que não seja compatível, e aí vai evitar problemas de compatibilidade, vai evitar problemas gerais, vai evitar erros com você utilizando essas questões de GPU no Google Chrome. Principalmente se você tiver habilitado a configuração anterior. Então, caso você tenha habilitado a configuração anterior de GPU Rasterization, vem aqui e ative. Como não é o meu caso, como eu não estarei utilizando essa questão de GPU Rasterization, porque nas questões do meu computador, o Google Chrome já não utiliza
muita CPU e eu não utilizo muito o próprio Google Chrome, não estarei ativando. Feito isso, explicado, e você aí de acordo com o seu caso, porque como explicado varia de caso a caso, podemos seguir para o próximo recurso. E para isso vamos aqui na página de pesquisa e vamos pesquisar agora por Zero Copy. E aí, este é um recurso muito interessante que eu recomendo todos vocês ativarem. E é o seguinte, o que explica no caso, este aqui Zero Copy Rasterizer. O que acontece? O que ele faz basicamente? Bom, explicando de maneira muito simples, muito básica, para não entrarmos em termos muito complexos, é o seguinte. De maneira padrão, de maneira básica, ao estar utilizando essas questões de GPU, o que é feito, o que é salvo pela GPU, o que é trabalhado, o que é consumido pela GPU, ela passa por diversos processos, até ela ser armazenada por completo. Ela vai, imagina como se fosse uma carta de e-mail. A carta de e-mail vai até um lugar, depois ela vai até outro lugar, depois o carteiro pega, depois o carteiro tem que entregar até a sua casa. Imagina que existem diversos processos até chegar na sua casa. E isso é basicamente de maneira muito simples como funciona o Zero Copy Rasterizer. Ela é um processo que a GPU faz nessas questões de armazenar o que ela está consumindo, os processos que ela está fazendo, com que, ao ativar isso daqui, nessa questão de Zero Copy, que é justamente o que o próprio nome sugere, Zero Copy, vai fazer com que todos estes processos sejam meio que pulados, entre aspas. Não é algo que seja prejudicial, é algo que ele vai fazer com que seja adiantado, digamos assim. É algo que faça com que todos esses processos que seriam demorados, que demorariam até chegar ao seu destino final, chegue logo, diretamente. Vá diretamente ao ponto final, vá logo, digamos assim. Tá, não é assim que é justamente escrito de maneira técnica, mas é um ponto que eu estou tentando decifrar, digamos que explicar para vocês. Então basicamente é assim, ao ativar isso daqui, os processos realizados na questão de memória da GPU vai ser muito mais simplificada, vai ser muito mais simples, vai ser muito mais rápida, vai ser também muito mais otimizada, vai trazer mais performance para a sua navegação. Principalmente, tá? Um ponto a se observar se você utiliza Intel, placas de GPU da Intel, i9, i8, i7 e tal, todas essas i de Intel. Já se você usa NVIDIA, procure saber se você consegue realmente ter um pouco mais de performance ao utilizar, porque essas outras placas de vídeo ou já tem algum recurso implementado, ou acaba não precisando, ou pode dar erro de compatibilidade. Mas em questão de Intel, você pode ativar sem nenhum problema. Nessas outras placas de vídeo, procure saber um pouco mais sobre este recurso. Mas você pode sim ativar e fazer os seus testes, ver se vai continuar, se vai ter travamento, se vai ter lentidão, se vai funcionar perfeitamente, se vai ter benefícios, se vai ter performance. Mas sim, principalmente se você tiver Intel, pode ativar sem nenhum problema, que você vai ter um ganho muito bom de performance em relação a estes processos feitos pela sua GPU, trazendo sim muito mais performance. E com isso feito, tem mais um ponto que não se trata diretamente sobre questão de performance, mas é o seguinte, vamos pesquisar aqui por page e scroll. No caso tem um traço. Não tem traço, perdão. Eu estou confundindo, smooth scrolling aqui. Confundi com page scroll de um outro recurso. Aqui, Smooth Scroll não está ligado diretamente a um ponto de performance, um ponto de desempenho, mas pode trazer uma experiência melhor na sua navegação. O que acontece? Como o próprio nome sugere, tá? Vai fazer com que ao descer páginas, ao rolar as páginas para baixo, para cima, ocorra de maneira mais suave. Então você vai ter uma experiência melhor ao estar utilizando o seu navegador. Então sim, se você achar interessante, ativo. Se você achar que não é muito do seu agrado, ou se você achar que não é muito interessante, você volta aqui e desativa. E depois de ter feito todos esses processos, você ativar o que você se interessa, você ativar o que está dentro dos seus requisitos, você pode vir aqui e reiniciar o seu navegador. Lembre-se de também ter ativado a questão de aceleração de hardware nas configurações, de ter ativado a configuração de desempenho nova, lançada recentemente pelo Google, que com certeza você vai ter uma otimização
um desempenho, uma performance muito boa no seu Google Chrome. Agora, se depois de tudo isso ele continuar consumindo muito recurso, muita memória, disco, aí são outros problemas. Mais diretamente sobre a performance do Google Chrome, é basicamente essas questões que você precisa se preocupar, e mais nada. E aí, se de repente essas flags deram problema, você achar que está dando muito problema e você por acaso achar que podem ser as flags, você pode simplesmente vir aqui na página de flags novamente e encontrar este botão aqui de Reset All e clicar nela. Se pedir para reiniciar, você reinicie, que voltará tudo ao padrão, sem nenhum problema. Então, pessoal, antes de mais nada, agradeço pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.